Tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Bom dia, essa é a manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos continuar estudando sobre a vida de José do Egito. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal e deixe seus comentários abaixo para a gente saber de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha sobre você. Eu sou o pastor Giovanni, pastor da igreja Casa na Rocha, e é uma alegria estar aqui todas as manhãs com você, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. O dia de hoje a palavra é José e a lei do processo. Será que nós temos compreendido os processos de Deus na nossa vida? Será que a graça de Deus tem nos alcançado de tal maneira que nós conseguimos discernir, perceber os processos de Deus no amadurecimento do nosso coração? É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, vida de José e a lei do processo, tá bom? Tem muita gente que quer recompensa, mas não compreende que para se ter recompensa é necessário passar por um processo. E nós estamos baseados em Gênesis 39, de 1 a 5, onde o texto sagrado diz: José foi levado ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, o egípcio. Ele o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Amém? Então nós vemos aqui a mão poderosa do Senhor sobre a vida de José. José foi alguém que passou por vários processos ao longo da sua vida, né? Recebeu um chamado de Deus aos 17 anos, quando Deus lhe deu aquele sonho extraordinário que ele compartilhou com a sua família, e aí desde então José passa por um processo extraordinário. Primeiramente, vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, lançado numa cova, humilhado em toda aquela situação, vendido depois por 20 moedas de prata para os ismaelitas, levado até a casa de Potifar, vendido como se fosse uma espécie de mercadoria, mas mesmo naquela condição terrível, mesmo naquela condição complexa e complicada que ele estava, a mão do Senhor, o Senhor o prosperava, porque era um menino temente ao Senhor, era um rapaz que confiava no Deus de Israel. E nós conhecemos todo o processo na vida de José. Isso foi extraordinário. Nós precisamos compreender que o verdadeiro cristianismo se desenvolve diariamente, assim como se desenvolveu com José. Não apenas de um dia, mas diariamente Deus vai forjando o seu caráter nas crises, dificuldades, lutas e tribulações que eu e você enfrentamos. Tornar-se alguém importante, um verdadeiro cristão, é bastante semelhante a investir na bolsa de valores. Se você espera, por exemplo, conseguir uma fortuna em um dia, você vai estar enganado. O que mais importa é o que você faz dia a dia, por longo prazo. É isso que faz a diferença na sua vida. Se você desenvolve continuamente, né, a sua influência, o seu cristianismo, a sua espiritualidade, permitindo que os seus ativos, aqui entre aspas, se multipliquem no decorrer do tempo, o resultado vai ser inevitável. Você irá crescer. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai crescer no nome de Jesus. Embora algumas pessoas, né, comuns possuam dons naturais maiores do que outras pessoas, basicamente todas as habilidades que alguém pode exercer no cristianismo ou numa liderança podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Vou repetir. Todas as nossas habilidades e dons podem ser aprendidos e aperfeiçoados. Como é que estão os teus dons? Como é que estão os teus talentos? Como é que estão as tuas habilidades? Você tem aprendido coisas novas?
Você tem aperfeiçoado aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos? Lembre-se, o processo não acontece de um dia para o outro, do dia para a noite, não. O crescimento, o processo, a lei do processo é algo que acontece diariamente na nossa vida. A liderança, a influência, o cristianismo, a espiritualidade possui tantas facetas, como por exemplo o respeito, a experiência, a força emocional, habilidades pessoais, tudo isso, disciplina, visão, impulso, oportunidade e uma lista contínua de virtudes que eu e você temos que desenvolver ao longo da nossa vida. Por isso que se exige tanto tempo, né, no cristianismo, da vida cristã, para que você desenvolva uma espiritualidade sadia, para que você realmente seja eficaz, produtivo, frutífero nas mãos do Senhor. Quero mandar um abraço para a Nai, para a Jaque também, que Deus te abençoe, querida, nessa manhã, que a graça e a paz de Jesus venha sobre todos vocês. A boa notícia é que você pode continuar crescendo. Vou repetir, a boa notícia é que você pode continuar crescendo e desenvolvendo as habilidades, dons e talentos sobrenaturais e naturais que Deus derramou na sua vida. Então, lembre-se disso, você pode desenvolver, você pode crescer, independentemente do seu ponto de partida. Você foi chamado para se aperfeiçoar, você foi chamado por Deus para crescer. Glória a Deus por isso. José foi um menino convencido. No começo dava a impressão que ele era meio arrogante em relação à bondade de Deus para com ele, ao chamado de Deus para com a sua vida. Parece que ele não se cansava de pensar que era o favorito do seu pai, porque havia recebido uma túnica toda colorida, de forma especial que havia recebido do seu pai. Nós vemos ali um menino que recebeu um tratamento especial do seu pai Jacó, o filho da velhice de Jacó. E José teve que senti-lo e sentir tudo isso na pele, quando seus irmãos se voltaram contra ele. Quando Deus deu um sonho a José, revelando-lhe o futuro extraordinário, abençoador, que José iria receber da parte de Deus, o que aconteceu? Que ele governaria, né, a sua família, não apenas seus 11 irmãos, mas também até o seu pai. José acabou contando isso aos seus irmãos de forma inadvertida, todo o assunto. Seu pai o repreendeu ali, não compreendeu as palavras de José, e seus irmãos ficaram raivosos, queriam se levantar e se vingar contra ele, e assim o fizeram. E eles se vingaram, lançando ele num buraco, lá num poço profundo, e depois vendendo o seu próprio irmão aos ismaelitas. Então, na sua juventude, José não sabia como lidar habilmente com os outros. Houve ali uma espécie de inocência, de infantilidade, de imaturidade por parte de José. Por quê? Porque lhe faltava experiência, sabedoria e humildade, né, quando ele recebeu toda aquela revelação do próprio Deus. 3 qualidades que não são desenvolvidas do dia para a noite, mas sim são desenvolvidas ao longo de uma vida, através da lei do processo. No decurso do tempo, nós recebemos experiência, sabedoria e humildade. Como é que está a sua experiência? Como é que está a sua sabedoria? Como é que está a sua humildade diante de Deus e diante das pessoas? A vida de José ilustra bem a lei do processo, que é o nosso tema hoje. Note como na vida de José o tempo e a experiência contribuíram para desenvolver as habilidades na vida de José. Quais são as fases da vida de José? A fase número 1 é a fase não sei o que não sei. Primeira fase da lei do processo é a fase do não sei o que não sei. Como é que é essa fase? Cada um começa no estado de ignorância, né? Um filósofo antigo dizia que todo ser humano já nasce como uma tábula rasa, uma espécie de quadro em branco. E foi lá que José começou, na sua simplicidade, na sua ignorância. Ele não compreendia a dinâmica da sua família, também não podia imaginar que seus irmãos reagiram do jeito que reagiram contra ele, e assim, na sua simplicidade, explanou ali seu sonho, aquilo que Deus havia revelado, e aconteceu toda essa situação. As Escrituras revelam que seus irmãos
o odiaram quando ele relatou o seu sonho e aquilo que Deus havia mostrado para ele. Quando descreve o seu sonho, eles o odiaram ainda mais, é o que diz o texto sagrado. Então, José fez e disse coisas sem compreender as questões que envolvem essa revelação, questões interpessoais que são envolvidas naquela situação. Nós vemos aqui a ignorância de José lhe custou caro, mais do que 2 décadas de alienação da sua família, é o que nós aprendemos aqui ao longo do texto bíblico, tá bom? Aí vem a segunda fase, a fase 2 da lei do processo. Sei o que não sei. Vou repetir, a fase 2 da lei do processo é sei o que não sei. Como assim, pastor? Foi necessário, queridos, um incidente na vida de José para se obter, a atenção de José e colocá-lo então no trilho da mudança. Vou repetir, colocar José no trilho da mudança. Confinado ali a escravidão no Egito, nós vemos que José começou a aprender aquilo que ele não sabia. Na casa de Potifar, ele se desenvolveu como homem, amadureceu, ganhou experiência, sabedoria e humildade. Chegou a compreender que a sua posição ali de gestor na casa de Potifar, de líder, de influente, é difícil, traz consigo um grande peso de responsabilidade. Ao longo dos anos, José foi traído e aprendeu duras lições sobre a natureza humana. E nós precisamos reconhecer como é que funciona a natureza humana, quais são as nuances com relação aos relacionamentos humanos, a nossa influência, a nossa liderança, a nossa gestão. O processo que José passou ao longo da sua vida moldou o seu caráter, forjou o seu caráter. Será que você pode falar comigo? O processo forja o nosso caráter, dando-lhe, no caso de José aqui, paciência e humildade. Vou repetir, paciência e humildade. E mais tarde, é claro, José reconheceu que Deus era a fonte de toda bênção, poder, graça e glória na sua vida. E Deus é a fonte de bênção, de poder, de graça e de glória sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todo aquele que crê. Qual é a fase 3 da lei do processo? A fase 3 da lei do processo é sei e cresço e as coisas começam a aparecer. Sei e cresço e as coisas começam a aparecer. A terceira fase da lei do processo. Nós precisamos compreender que assim como José, líderes, homens influentes, gestores celestiais, homens e mulheres de Deus, cristãos, apresentam grande habilidade quando surgem oportunidades. É através das oportunidades que você e eu, nós brilhamos, porque pagaremos o preço da preparação e do processo de Deus na nossa vida. Quando finalmente Faraó chamou José para ser governador do Egito, o homem agiu com excelência, com grande sabedoria, com humildade, com destreza, com habilidades profundas, desenvolvidas ao longo de todos os seus 30 anos. Ele não foi bem sucedido porque de repente se tornou com 30 anos de idade. Não, ele pagou o preço durante 13 anos do processo de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo também, 14 anos de processo de Deus, até que ele veio a exercer todos aqueles dons e talentos que nós conhecemos nas epístolas pastorais do apóstolo Paulo e relatado também através da sua vida e obra no livro de Atos, principalmente no final do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui a sabedoria, nós vemos o discernimento na vida de José adquirido a muito custo, mas tudo isso promoveu a posição de segundo homem do Egito, a posição mais importante no comando do povo mais poderoso do mundo naquela época, tá? Então, olha só como a lei do processo funciona na nossa vida. Fase 4. Qual é a fase 4 da lei do processo? Simplesmente prossigo por causa do que sei. Fase 4 da lei do processo é intitulado simplesmente prossigo por causa do que sei. Ou seja, durante 7 anos de fartura, José executou seu plano de gestão, seu plano de
liderança com grande destreza. Deus havia dado sabedoria, humildade, experiência, capacidades sobrenaturais e revelação, dom de revelação, o dom profético aqui de visão profética. Então José encheu as cidades do Egito com grãos e preparou o país para uma carência e miséria que haveria de vir sobre a terra do Egito. Mas somente pode-se ver o quanto a liderança de José havia crescido ao observar que durante os seguintes anos, os anos de carência, de dificuldade, de luta na terra do Egito, o quanto ele se empenhou em alimentar o povo do Egito e o quanto a força da sua influência, da sua gestão, da sua liderança lhe permitiu alimentar também não só o Egito, mas outros povos que estavam ao seu redor. Nesse processo, ele conquistou muito dinheiro, animais domésticos, terra e um domínio, uma influência ainda maior que Faraó havia entregado nas suas mãos. Então, em José também se cumpriu a profecia dos seus sonhos, a profecia dos sonhos que Deus havia dado lá aos 17 anos na casa de seu pai. Ou seja, que ele haveria de governar e reinar, e muitos se ajoelhariam e honrariam ele na sua posição de liderança. Então, cada líder que é produtivo, cada cristão que é frutífero, precisa de um tempo para se desenvolver. Aprenda isso, querido. Nós precisamos de tempo para nos desenvolver. É a lei do processo que nós estamos falando. Mas somente o tempo não pode fazer alguém um cristão frutífero, um cristão eficaz. Algumas pessoas nunca descobrem a lei do processo, não respeitam o processo, querem a recompensa sem processo, nunca trabalham o crescimento, nunca se desenvolvem, nunca crescem e florescem no Senhor. E acabam padecendo e morrendo na fase 1 da lei do processo, continuando por toda a sua vida na ignorância, não crescem e não florescem no Senhor. Para a felicidade dos filhos de Israel e a história bíblica, José não parou no primeiro estágio. Ele cresceu na jornada rumo ao palácio. Porém, quase 23 anos se passaram até que ele reencontrou ali os seus irmãos e teve aquela visão que ele havia recebido se realizando na sua vida. Ou seja, no final, José deu conta de que Deus havia dirigido o seu processo através do seu desenvolvimento pessoal. Deus havia amadurecido, gerado sabedoria, humildade, paciência, todas essas experiências extraordinárias com o Senhor. Tudo isso com um propósito maior, o propósito de que ele havia de ser um instrumento divino para preservar o povo de Israel. Jacó e seus filhos, que viriam a ser futuramente o povo de Israel. Então, naquele tempo, um pouquinho depois, seu pai faleceu. José havia aprendido a ver as coisas todas na perspectiva eterna, na perspectiva de Deus. Quando seus irmãos temiam pela vida deles, José ali entra com providência, calma os nervos dos seus irmãos. E lá em Gênesis 50, de 19 a 20, é um lindo trecho na parte da reconciliação entre José e seus irmãos, onde José diz aos seus irmãos: não temam, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, José percebeu que todo esse processo que aconteceu com ele foi um processo onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas acontecem na nossa vida, se estamos em Cristo, se somos filhos de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 27. Então, no final, José pôde ver a presença e a mão de Deus em todos os anos da sua vida. Ele compreendeu o plano de longo prazo do Senhor na sua vida, viu o plano que Deus cumpriu na vida dele e como ele se tornou um grande gestor, um grande estadista, um grande líder, um grande homem de Deus, conforme o querer, o sonho e o propósito de Deus na sua vida. Lembrando que José significa renovo, que Deus renove você, que o José de Deus venha sobre a tua vida, o renovo de Deus
venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, quais são os 4 processos da lei do processo na vida de José? A fase número 1 é não sei o que não sei. Fase número 2 da lei do processo, sei o que não sei. A fase número 3 da lei do processo na vida de José, sei e cresço, e as coisas começam a aparecer. E a fase número 4, a última fase, simplesmente prossigo por causa do que eu sei. Simplesmente prossigo por causa do que eu sei. Então lembre-se, meu amado irmão, irmã, você que está me ouvindo através desse vídeo, a vida é feita de processos. Respeite os processos de Deus na sua vida. Só existe recompensa para aqueles que passam pelo processo de Deus. Lembre-se, o processo de Deus é o moinho de Deus para nos fazer farinha fina nas mãos do Senhor. E dessa farinha, pães maravilhosos para alimentar e abençoar outras pessoas virão através da nossa vida e do nosso coração. Se nós respeitarmos os processos de Deus, receberemos bênçãos, seremos bênção de Deus na vida dos outros, teremos a recompensa do Senhor conforme a nossa fidelidade diante de Deus. Lembre-se disso: paciência, sabedoria, experiência e humildade e caráter forjado em meio aos processos da vida é o que Deus quer forjar na vida de cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. O tema de hoje foi José e a lei do processo. Que você compreenda os processos de Deus e entenda que o cristianismo se desenvolve diariamente. Liderança, gestão, influência se desenvolve diariamente, não apenas num dia, mas através de um processo de Deus ao longo da nossa história, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa entrar em contato conosco, se conectar conosco, também semear nesse ministério, seja um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo. Aqui no link de descrição tem a chave Pix e todas as informações de como você pode investir, contribuir nesse ministério. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você e descreva aí se você foi abençoado, o que Deus falou contigo, quais são os processos de Deus na sua vida. Escreva aí para nós, para que a gente possa estar inteirado, ver e perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Também pega o link aqui desse vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram e compartilha através das suas redes sociais para que o máximo de gente possa aprender a lei do processo através da vida de José. Eu quero terminar aqui orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós oramos em favor daqueles que nos ouvem nesta manhã através dessa palavra linda e maravilhosa. Pai, obrigado porque o Senhor não queima etapas. O Senhor é um Deus de processo. Assim como o Senhor processou, moeu e tratou e ao mesmo tempo forjou o caráter de José, dá-nos, ó Deus, essas habilidades. Desenvolve, Pai, aperfeiçoa as nossas habilidades, as nossas virtudes, as nossas qualidades dadas pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Nós queremos sempre compreender que a graça e a bênção de Deus está sobre nós. Que não importa aquilo que venhamos a enfrentar, passar, ó Deus, lutar, enfrentar, gigantes se levantar, o Senhor nos dará vitória e nós passaremos pelos desafios da vida mais fortes, forjados, abençoados por Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos em cada um dos seus processos, que eles sejam fiéis nos processos da vida, obedecendo ao Senhor, confiando no Senhor, vivendo na Tua presença, para que possam passar por esses processos abençoados, recebendo a recompensa da fidelidade deles diante do Senhor. É o que nós te pedimos, traz a resposta, opera milagres, maravilhas, derrama a Tua glória sobre os Teus filhos. Nós te pedimos isso de todo o coração, que seja o Senhor agindo, movendo, falando, fazendo, porque agindo Deus, quem impedirá? E nós cremos na ação do Senhor sobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Abençoe cada vida, cada coração. Nesta manhã, em nome de Jesus, nós te pedimos essa graça. Fala conosco, ministra aos nossos corações e abençoe as vidas e as famílias, dando vitória, graça e glória sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero mandar um abraço
para Ângela Lima Souza, o Douglas Frasca, querido amigo, precioso, a Karina, o Gabriel Castilho, o Ademir Sanches, a Samiri Angedi, a Poliana Cristina Oliveira, o Anderson Cleito, querido, o Isidoro, o nosso querido Tião, o Aguinaldo Pereira, o Guilherme Mendonça, a Nayana Furlan, a Jaquizan, todos vocês, queridos, que entraram agora, que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço, deixa aí no link de descrição, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, e não esqueça de entrar em contato conosco nas informações, no link de descrição, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Você que entrou aqui no finalzinho da nossa live, assista novamente, ela vai ficar disponível aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, esse vídeo está disponível para você. Não esquece de dar um joinha, dá um like, aperta no sininho, siga o nosso canal, PR Giovanni, o nosso Instagram, e compartilhe através das suas redes sociais. Esse vídeo está aqui para abençoar você, o teu coração, no nome de Jesus, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Um grande abraço. Amém.